Quer saber como Putin está ligado ao tráfico internacional de drogas, a demissão de burocratas em Washington e a morte do Ayatollah Khamenei? Imigração ilegal para os Estados Unidos e a guerra na Ucrânia. Quer saber? Então pegue suas sementes de girassol ou pipoca, o que preferir. Uma taça de vinho tinto ou, se tiver sorte, um verdadeiro charuto cubano enrolado nas coxas de mulheres cubanas suadas. E segure a respiração, surpresas e revelações aguardam por você. Prontos? Donald Trump voltou à Casa Branca em 20 de janeiro de 2025 e seu primeiro ano do segundo mandato foi marcado por reformas intensas nas áreas de imigração, economia, política externa e energia. De acordo com fontes oficiais e análises, a administração de Trump concentrou-se em cumprir as promessas de campanha, o que por si só é surpreendente, como o endurecimento das fronteiras, o estímulo ao crescimento econômico e a reestruturação do aparato federal. A seguir estão os principais avanços baseados em relatórios de 2025 Imigração e Segurança de Fronteiras. Migração líquida ficou negativa. O que isso quer dizer? Sim, acho que é a primeira vez em 50 ou 100 anos, o que significa que mais pessoas deixaram os Estados Unidos do que chegaram ilegalmente. Foi registrado o maior declínio na taxa de homicídios de toda a história do monitoramento. Ou seja, em todo o tempo em que as estatísticas são mantidas, nunca houve um nível tão baixo de homicídios. A meta de remover 1 milhão de imigrantes ilegais foi alcançada em um ano. 8 cartéis de drogas foram designados como organizações terroristas estrangeiras, o que fortaleceu o combate ao tráfico de fentanil e aumentou a segurança no hemisfério ocidental. Me perguntam, e daí você declarou esses cartéis de drogas, declarou eles como organizações terroristas estrangeiras? O que isso muda? Designar cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras permite bloquear todos os seus ativos e bens nos Estados Unidos ou sob controle de americanos, e corta os recursos financeiros dos cartéis necessários para suas operações, incluindo a compra de armas, suborno, que é um ponto importante, e o tráfico de drogas. Como resultado, sua capacidade de financiar a violência e se expandir diminui, mas o mais importante: a designação de 8 cartéis de drogas como terroristas estrangeiros permitiu criar o Escudo América. Esta é uma nova coalizão regional de segurança. Esta iniciativa, proposta por Trump no início de 2026, une os Estados Unidos e líderes de países da América Latina e do Caribe para combater juntos os cartéis, o narcotráfico, o crime transnacional e ameaças relacionadas. O que você acha? Como isso vai acontecer? Isso é um cheque em branco para os Estados Unidos? Entrar em qualquer um desses países com suas próprias forças e destruir os cartéis. Você acha que os bandidos do Kremlin, que são conhecidos por estarem envolvidos no tráfico de drogas, gostam disso? Bem, passando pela Rússia via Porto de São Petersburgo, comprado na época pessoalmente por Putin, e Sobchak, que abriram as portas do narcotráfico através da Rússia para a Europa. O primeiro abriu a janela. E Sobchak e Putin abriram a janela. Só que Sobchak e Putin abriram a janela muito mais larga. Agora, sempre que algo não agrada ao Kremlin, vocês ficam sabendo pelos blogueiros que supostamente são antiputinistas os seguintes detalhes interessantes. Trump é inimigo da civilização, os amigos dele lá são Girnov e o Careca, como é mesmo, Gordon. Trump, que horror, ousou chamar os cartéis de terroristas. Que inimigo! Então, Trump, esse cara, bem, na melhor das hipóteses ele é um idiota e na pior das hipóteses ele é um canalha vendido que trabalha abertamente para Putin e é inimigo da Ucrânia, inimigo da Europa Ocidental, inimigo da civilização. Economia e comércio. Crescimento do PIB real em 4,3% no terceiro trimestre de 2025. Isso é surpreendentemente muito. 100% do crescimento líquido de empregos ficou com os nativos dos Estados Unidos, aos cidadãos dos Estados Unidos, graças ao rígido controle migratório. Porque antes, quando nos diziam que muitos empregos estavam sendo criados, mostravam quantos, mas metade deles, por assim dizer, eram criados na burocracia, no aparato, que não traziam nenhum benefício, apenas sugavam nosso dinheiro. E a outra metade ia então para imigrantes ilegais mais caros e mais convenientes. Em segundo lugar, foram atraídos trilhões de dólares de empresas como, por exemplo, Anthropic, cerca de 50 bilhões de dólares, e infraestrutura.
Meta, 1 bilhão em data center. JJ, 55 bilhões. TSMC, 100 bilhões. E assim por diante. Redução da inflação para 2,8%. Em termos anuais, os preços dos ovos caíram 50% durante o ano de governo de Trump. A gasolina está abaixo de $3 em 31 estados. Devido à guerra no Irã, a gasolina aumentou 15%, mas quando o conflito terminar, deve voltar ao normal e provavelmente ficar mais barata. A introdução de tarifas levou a uma guerra comercial com a China, mas foi fechado um acordo com Xi que resolveu parcialmente as tensões. O déficit comercial diminuiu em 35%, nada mal. Isso foi de 600 bilhões, ou seja, reduziram 200 bilhões. Foram criados 345 mil empregos na indústria. E foi implementada uma coisa incrível. A conta Trump, 25 milhões de crianças, de famílias pobres com doações. Bem, começou com Michael e Susan Dell, que doaram um pouco mais de 6 bilhões de dólares. E ainda um monte de pessoas ricas. E o governo também vai contribuir. Do dinheiro que recebem na alfândega com as tarifas. Acho que isso deve causar histeria naqueles que chamaram ou chamam Trump de idiota e fracassado. Um crescimento do PIB acima de 4% é, para os nossos tempos, algo inédito. Obama dizia que, 1,9 ou 2 é o máximo para a nova realidade, por isso, claro, Trump é considerado um bobão, entendeu, né? Ele não sabia que 2 era o máximo, ele não sabia. Outro nem pensaria nisso, mas ele, bobão, não sabia. Você deve estar se perguntando, talvez as pessoas que dizem isso sejam muito mais inteligentes do que ele. Você percebe que havia várias esperanças, como achar que poderiam estar exagerando, já que ele se importa com a reputação dele, afinal, América. Então ele descobriu que isso não tem importância nenhuma. Trump não se interessa nem pela Ucrânia, nem pela Rússia, nem pela América. Trump só se interessa por Trump. Esse Trump é um bobo narcisista. Mas você viu como o careca concordava e balançava a cabeça? Ele gosta que no canal dele o enxadrista critique o idiota do Trump. Política externa. Foram feitos acordos de paz que puseram fim a várias guerras ou conflitos. Tailândia, Camboja, Ruanda, Congo, Índia, Paquistão, Armênia, Azerbaijão, Egito, Etiópia. A política externa mudou, aumento da pressão sobre aliados e melhora com inimigos, incluindo tarifas sobre produtos chineses. Quanto foi no pico? Mais de 100%, eu acho. As relações comerciais foram melhoradas. Não sei. Bangladesh comprou de nós 1,2 bilhão de dólares em soja. Você já imaginou algo assim? Venezuela e Cuba são 2 países estreitamente ligados historicamente, ideologicamente e economicamente. Mas agora seus destinos tomaram rumos opostos sob a influência da política de Donald Trump. Digo, no segundo mandato. Desde os anos 2000, a Venezuela fornecia petróleo para Cuba a preços preferenciais. Eram cerca de 30 a 35 mil barris por dia. Em troca, isso pagava médicos cubanos, professores e conselheiros militares, os chamados. Dá para entender o que isso significa. Essa era a base da sobrevivência da economia cubana. Sem o petróleo venezuelano, a ilha sofre com apagões crônicos, falta de combustível e comida, o que naturalmente é o mais importante. 3 de janeiro de 2026. Os Estados Unidos realizaram uma operação militar. A Operação Temporária Delta capturou o presidente Nicolás Maduro e sua esposa em Caracas. Eles foram levados para os Estados Unidos, onde estão sendo julgados por narcoterrorismo. Maduro foi deposto. Delcy Rodrigues, ex-vice-presidente, tornou-se presidente interina. Os Estados Unidos suspenderam sanções ao petróleo e autorizaram a privatização. Empresas americanas investem na retomada da produção. Agora todo o petróleo da Venezuela vai para os Estados Unidos, não mais para a Rússia e China. Inclusive pagamos mais do que os chineses pagavam. Mas em compensação, nós controlamos totalmente esse petróleo. Trump chama isso de libertação e de modelo para a região. A Venezuela, disse ele, agora está sob a proteção dos Estados Unidos, do país mais poderoso do mundo. Isso é um grande golpe para a China, um enorme ganho para a América. Trump fez isso exatamente para... Deixa eu adivinhar, para deixar Putin feliz, certo? Mas a palhaçada ameaçadora de Trump. Seu papel de Zeus ainda não causa a impressão desejada naquele a quem se destina, ou seja, em Putin. Entendi, não causa. Ou seja, por enquanto não causa. Vamos falar sobre Cuba. A perda do petróleo venezuelano causou uma crise catastrófica. Apagões de até 20 horas por dia, não há combustível, comida, turismo, não existe.
Trump declarou: não vai mais petróleo nem dinheiro da Venezuela para Cuba. Zero. Se não entenderam, zero. Façam um acordo antes que seja tarde demais. E logo será tarde demais. Trump impôs novas sanções, anunciou emergência nacional contra Cuba. O apoio da Rússia, China, Hamas e Hezbollah fez Cuba voltar à lista de patrocinadores do terrorismo. Em março de 2026, na Cúpula Escudo das Américas, na Flórida, Trump falou sobre Cuba nos últimos momentos de sua vida. Eles estão funcionando quase sem combustível, e segundo ele, é possível uma tomada amigável. Bem, ele quis dizer um acordo, claro, ou talvez não amigável, não sei, não importa. Eles estão em apuros e querem nossa ajuda. Todo mundo quer fazer um acordo conosco, querem nossa ajuda, e é bem possível que seja assim mesmo. Os Estados Unidos começaram a permitir a venda direta de diesel americano e derivados de petróleo para o setor privado cubano, uma forma de contornar o embargo. Para aumentar a dependência dos Estados Unidos, ou seja, estão afastando Cuba do eixo do mal também. Bem, que incluíam, você sabe, Rússia, China, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, Irã, quem mais? Trump faz isso exclusivamente porque quer agradar ao Putin, porque ele, Trump, é um fantoche do Putin. E só sonha em servir ao seu mestre. Você vai perceber isso se ouvir a próxima revelação. Agora está claro que ele parece um fraco. Perguntam isso diretamente para ele. Senhor presidente, o senhor vai responder de alguma forma ao Putin pelo desprezo aberto que ele demonstra pelo senhor? Então, ou seja, Putin despreza abertamente Trump por ele ter tomado Cuba, Venezuela, Irã e não a França e a Inglaterra. Energia e meio ambiente. Foi alcançado um nível absolutamente recorde de produção de energia. As usinas de carvão antigas seguem ativas para apoiar a política do carvão limpo. O aumento nas exportações de energia impulsiona o crescimento econômico. Níveis recordes de produção de energia e extração de recursos energéticos nos Estados Unidos, de acordo com a ANMAR de 2026. Isso é realmente uma conquista histórica. Economia e empregos. Os Estados Unidos produzem volumes recordes de petróleo, 13,6 milhões de barris por dia. O gás natural também está em nível recorde. 109 a 120 milhões de pés cúbicos por dia. Espera-se um crescimento adicional em 2026 e 2027. Isso cria centenas de milhares de empregos. No Texas, Novo México, Pensilvânia, Oklahoma, já falei que durante a guerra a gasolina aumentou 15% assim que a guerra acabar, ela vai voltar aos preços normais. Agora, a independência energética está ligada à segurança. Os Estados Unidos se tornaram o número 1 do mundo na extração de petróleo e gás. O maior exportador de GNL. Bem, isso é gás natural liquefeito, certo? Quebra recordes. De 15 a 18 bilhões de metros cúbicos por dia em 2026. Isso diminui a dependência das importações e da influência geopolítica. Mais impostos, royalties de investimentos em infraestrutura, incluindo o reforço da reserva estratégica de petróleo. Mesmo que seja preciso retirar uma quantidade para a guerra, Trump logo vai recomprar, o que traz vantagem geopolítica. Controle sobre 20% do petróleo mundial. Isso influencia a Venezuela, o Canadá e a Guiana. Permite aos Estados Unidos influenciar os preços globais e evitar grandes oscilações, mesmo em caso de guerra no Irã, no Estreito de Hormuz. Sim, o preço subiu, mas poderia ter disparado. Trump aumentou muito a produção e exportação de gás, petróleo e carvão, na minha opinião, não é? Isso confirma que ele é um completo idiota. Se fosse inteligente, não teria feito isso. Melhor depender da Rússia, do Irã e da Venezuela. Bem, e de todos os outros países produtores de petróleo. Tem que ir lá, se curvar para eles, implorar, sorrir. Isso sim seria inteligente. E o que o Trump faz, isso sim é uma idiotice absoluta. É verdade, ele falou besteira desta vez. Concordo com você. Dá dor de cabeça ouvir esse discurso. Eu estava ficando maluco e não imaginava que seria tão demorado e cansativo. Em certo momento comecei a me distrair e tentei ler notícias, enquanto ele falava de novo sobre aquela escada rolante, sobre o monitor, o teleprompter. Mas toda vez parecia que algo me incomodava no cérebro. Eu pensava, o que é isso? Ah, é o Trump falando lá, bum, bum, bum. Reformas significativas foram realizadas tanto na saúde quanto no governo em geral. Redução significativa da burocracia do aparato federal, reestruturação do exército, atração de grandes investimentos. Os Estados Unidos implementaram um sistema de nação mais favorecida para a formação de preços de medicamentos. O que isso significa?
Isso mostra que americanos agora pagam por muitos remédios de marca quase o mesmo que em outros países desenvolvidos. Antes, nós pagávamos de 3 a 5 vezes mais. Como resultado, as empresas farmacêuticas foram obrigadas a reduzir bastante os preços. Os descontos chegaram a dezenas e até centenas de % em medicamentos populares. Então, em 12 de maio de 2025, Trump assinou um decreto exigindo que o preço nos Estados Unidos correspondesse aos preços mais baixos em países com PIB per capita comparável. Bem, como Alemanha, França, Canadá, Japão e assim por diante. No começo, isso era voluntário. Ele enviou cartas para as 17 maiores empresas farmacêuticas exigindo: ou vocês reduzem os preços por conta própria, ou vamos impor regras rígidas e tarifas. De setembro de 2025 até fevereiro de 2026. Os gigantes farmacêuticos, bem, vocês sabem, Shadland, Pfizer, Eli Lilly, AstraZeneca, Merck, Amgen, Bristol Myers e outros. Ao todo, 16 empresas firmaram um acordo com a Casa Branca. Em troca da isenção de tarifas e da redução da pressão regular, as empresas concordaram em aplicar novos preços reduzidos a novos medicamentos no futuro e investir bilhões na produção nos Estados Unidos. Deixe-me dar alguns exemplos para que você entenda. Por exemplo, Ozempic, certo? Para diabetes, ou Wegovy, para obesidade. Ou seja, o preço é de 245 a 350 por mês em vez de 1.000 por mês. Isso é um desconto de 65 a 75%. Trulicity é da Eli Lilly. Ou seja, 389 em vez dos mesmos 1.000 desconto de 60% Januvia para diabetes, $100 em vez de 330. Elix é um anticoagulante, 346 em vez de 800. Eu, senhoras e senhores, compro isso todo mês, então sei exatamente quanto custava antes, 800. Agora custa 346. Alguns medicamentos para fertilidade têm descontos de até 2.000%, mas aqui é para os pequenos. Efeito geral. Milhões de americanos pagam muito menos. O que isso significa? Para os americanos, é uma grande vitória. Os preços dos medicamentos de marca sem genéricos caíram. As pessoas economizam milhares de dólares por ano. Trump chama isso de a maior vitória para os pacientes na história da saúde dos Estados Unidos. Para as farmacêuticas é uma pressão. Elas perdem lucro nos Estados Unidos, mas ganham alívio das tarifas. E investem em casa. Agora você vê como Trump é um idiota. Ele poderia cobrar mais pelos remédios e ainda receber propina, mas é um tolo. Ele reduziu os preços em alguns casos pela metade, em outros em 10 vezes e até em alguns em 20 vezes. Que idiota! Trump vai simular uma vitória. Ele vai fingir que venceu onde não venceu. No segundo mandato, Donald fortaleceu significativamente a OTAN, conseguindo que os aliados aumentassem os gastos com defesa para 5% do PIB. Isso é mais do que o dobro da meta anterior de 2%. Na cúpula da OTAN em Haia, em 25 de junho de 2025, os líderes da aliança concordaram com esse novo objetivo para 2035. Com um mínimo de 3,5% para necessidades puramente de defesa, o restante será destinado à infraestrutura e segurança. Como resultado, os gastos coletivos da OTAN podem chegar a 2,4 trilhões, tornando a aliança mais forte diante das ameaças da Rússia em primeiro lugar, do terrorismo e da China. Da Rússia em primeiro lugar. Só um espião e marionete de Putin poderia pedir para a OTAN ficar mais forte. Putin exigiu que Trump fizesse isso. Trump, sendo um servo obediente da cooperativa Ozeiro, fez o que lhe mandaram. Que idiota. Trump claramente tomou o rumo de uma aliança, de uma aproximação com a Rússia, de uma aliança com a Rússia. Ele e Putin falam a mesma língua. Ele e Putin têm valores em comum, uma visão comum de mundo, na qual o principal é o direito do mais forte. Quem é mais forte está certo. No primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump se tornou o arquiteto dos Acordos de Abraão, um avanço histórico na normalização das relações entre Israel e os países árabes. Bem, parece que ele é um idiota, um tolo que não entende nada. Eles incluíram então os Emirados, Bahrein, Sudão e Marrocos, o que foi o primeiro passo desde a Jordânia em 1994. Trump mediou através de seus conselheiros, contornando as questões palestinas, focando na cooperação econômica, diplomática e militar. Marrocos recebeu dos Estados Unidos o reconhecimento da soberania sobre o Saara Ocidental, enquanto o Sudão foi removido da lista de patrocinadores do terrorismo. Trump chamou isso de o amanhecer de um novo Oriente Médio. Que idiota!
No segundo mandato, os acordos se expandem. Em 2025 foram adicionados o Cazaquistão, a Somalilândia, com planos para a Síria, Líbano e Arábia Saudita. Bem, na verdade, isso prova o quão burro o Trump é, não é mesmo? Ele poderia estar fazendo negócios, como diz Vladimir Vladimirovich, ganhando uma grana. E ao invés disso, ele se mete em algo que, bem, não vai trazer nenhum benefício nem para a família dele, nem para ele mesmo. Um completo imbecil. Trump, basicamente, fez um acordo não oficial com Putin que se resume ao seguinte: Trump vai ajudar o ditador russo na Ucrânia, ou seja, ele vai fazer com que a Ucrânia não receba ajuda americana. E Putin, por sua vez, vai ajudar Trump a se tornar presidente depois. Yakovina estava debaixo da mesa e ouviu tudo. Ou talvez nem estivesse debaixo da mesa, mas sim deitado debaixo da cama. Quem sabe? Da mesma cama onde Trump levava prostitutas de Moscou para urinarem nela. O isolamento do Irã também é um capítulo interessante. Trump isolou o Irã através da estratégia de máxima pressão. No primeiro mandato, ele saiu do acordo nuclear, impôs mais de 1.500 sanções ao setor financeiro, petrolífero e de navegação do Irã, assim como a empresas estrangeiras que cooperam com o Irã. Isso levou a uma crise econômica no Irã, mas isolou os Estados Unidos de seus aliados que criticaram essa abordagem. Trump impôs uma proibição de entrada para iranianos e aumentou a pressão sobre os aliados do Irã. Em 21 de junho de 2025, os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, atacaram 3 instalações nucleares-chave: Fordo, Natanz e Isfahan. Trump afirmou que os ataques eliminaram as capacidades nucleares do Irã. Isso fez parte de uma escalada após o Irã recusar negociações. No entanto, em 2026 surgiram sinais de recuperação. Imagens de satélite mostraram reparos em Natanz e Fordo. Trump destacou que o Irã recomeçou e insinuou novos ataques. Isso era diferente dos presidentes anteriores, que evitavam ataques diretos a locais nucleares. A guerra de Trump com o Irã é diferente das guerras dos 5 anteriores. Obama, Bush Jr., Clinton, Bush Sr., Reagan. O foco era em ataques aéreos, operações especiais e ataques cibernéticos sem tropas terrestres para evitar guerras eternas. Trump prometeu não iniciar novas guerras, mas começou a destruir o programa nuclear e a interromper o apoio a grupos proxy, Hamas, Hezbollah e outros. Em comparação com Bush filho, no Iraque e no Afeganistão, não houve ocupação. E o foco em ataques precisos com a destruição de instalações nucleares e a morte do líder supremo. Isso enfraqueceu o regime mais rápido do que no Iraque, onde a guerra durou anos e causou milhares de mortes. Os preços dos recursos energéticos subiram, mas os Estados Unidos não perderam soldados em combates terrestres. Em comparação com Obama, Líbia, Síria, Trump usa a força de forma mais agressiva, sem linhas vermelhas. Se ele fizer isso, então e depois não faz nada. Buscar a mudança de regime e não apenas a contenção, Obama evitava ataques diretos ao Irã. Para Obama, o Irã era algo mais próximo, muito mais próximo do que Israel, por exemplo. Em comparação com Clinton, que agiu na Somália, na Iugoslávia, preferindo um encerramento rápido em vez de missões prolongadas. Com Bush pai e com Ronald Reagan, Golfo Pérsico, Líbano, uma abordagem mais tecnológica com drones e forças especiais, minimizando os riscos. Trump é o primeiro presidente a levar a sério a ameaça iraniana. Todos os outros só falavam da boca para fora. Se você acha que Trump é um idiota, mas acabou sendo mais esperto do que os 5 presidentes anteriores, isso significa que todos os 5 presidentes anteriores eram completos idiotas. Eu não sei exatamente o que significa completo idiota. Mas na infância xingavam assim, e provavelmente era algo muito ofensivo. Ou seja, existem idiotas que não são completos, e esses ainda vão levando. E existem completos idiotas, e isso já simplesmente passa dos limites. Isso me faz ver essa situação de outro jeito. E não só essa. A questão é que nós, claro, não somos médicos, doutores, mas segundo vários psiquiatras que observam o que Trump faz, Trump, sem dúvida, é louco. O serviço Gallup, a aprovação de Trump é de apenas 36%, mas isso foi baseado em critérios padrão e o que o próprio 47º queria do seu segundo mandato presidencial. Olha, eu não sei o que é óbvio para Ryashkin, mas para mim só uma coisa é óbvia. Ele é um burro estúpido e convencido. Desculpem-me, burros, por compará-los com Ryashkin, mas devo admitir que ele está em boa companhia.
De burros semelhantes, de Girnov e Kasparov até Portnikov, Shvets, Shetelman e Yakovenko. Não mencionem o nome dele perto de mim no escuro. Eu pensei assim, vamos fazer uma pequena enquete, senhores. Exatamente. Respondam para mim nos comentários. Vocês acham que esse Trump é um pavão tolo, um perdedor que não entende nada de nada? Ou todas as pessoas cujos vídeos eu mostrei para vocês são apenas vendidas, invejosas e exalam aquele cheiro fresco de merda? E é com isso que eu os parabenizo? Eu estou fazendo uma pergunta, não estou afirmando que eles são assim. Eu só estou perguntando, o que vocês acham disso? Chegou a hora de nos despedirmos. Embora acreditem, ainda há muito que eu posso contar para vocês sobre as ações tolas do Trump, que por algum motivo têm um impacto incrível na nossa vida. Eu realmente acho que nós fizemos algo muito bom em uma vida passada, já que Deus nos deu o Trump. Bem, é isso. Até a próxima vez. Adeus.